Introdução: o poder sutil da presença. Existe uma força silenciosa na maneira como olhamos para o mundo e para os outros. O olhar não é apenas uma ferramenta de visão, é uma ponte entre mentes, uma linguagem sutil que se comunica sem palavras. Na conexão humana, os olhos são frequentemente os primeiros mensageiros da emoção, revelando verdades que talvez não expressemos conscientemente. No entanto, com que frequência realmente compreendemos o impacto do nosso próprio olhar, a calma que ele pode transmitir, a atenção que pode oferecer, o calor que pode criar? Quando aprendemos a direcionar nossa presença com consciência, começamos a perceber como pequenas mudanças em nosso olhar, em sua firmeza ou suavidade, podem evocar conforto e curiosidade. Não se trata de manipulação, nem de forçar a admiração, mas de cultivar um tipo de atenção tranquila que naturalmente atrai as pessoas. Nas sutilezas do contato visual, uma mulher sente segurança, curiosidade e autenticidade muito antes de as palavras serem ditas. Essa é a delicada psicologia da conexão humana. Ela floresce não em grandes gestos, mas na quietude da observação atenta. Observe os olhos daqueles que estão verdadeiramente presentes. Eles não se movem, desviando o olhar, nem exigindo atenção. Repousam suavemente, observando e reconhecendo sem intromissão. Sua calma convida à reflexão no outro, criando um espaço onde o interesse e a confiança podem florescer silenciosamente. É uma troca tão antiga quanto a própria humanidade, mas frequentemente negligenciada na correria do dia a dia. A maneira como sustentamos o olhar, a suavidade que permitimos, as pausas que acolhemos, tudo isso carrega um significado que vai muito além das palavras. Nesta exploração, descobriremos 10 princípios sutis, cada um enraizado na observação e na compreensão, que iluminam a arte de conectar-se através do olhar. Não se tratam de truques no sentido comum, são reflexos de uma presença serena, paciência e atenção respeitosa. Ao perceber essas pequenas, mais profundas mudanças, podemos convidar a conexão naturalmente e, talvez, até mesmo despertar uma curiosidade e um calor silenciosos naqueles que nos rodeiam. Tudo começa com nada mais do que consciência, um olhar firme e a disposição de ver e ser visto. Nas sessões seguintes, exploraremos como essa presença atenta pode influenciar, de forma silenciosa, porém poderosa, a maneira como somos percebidos e vivenciados. 1. O olhar da atenção. Existe um poder singular no simples ato de observar. Direcionar o olhar para alguém com atenção serena é oferecer-lhe uma forma de presença que as palavras raramente conseguem captar. Não se trata de encarar ou buscar uma reação, mas de estar plenamente consciente, plenamente presente e plenamente receptivo ao que está diante de si. Dessa forma, o olhar se torna um reflexo da virtude, uma disciplina interior que valoriza a clareza, a calma e o respeito em detrimento do desejo impulsivo. Imagine-se sentado em frente a alguém, conversando. Em vez de deixar seu olhar vagar para distrações, você o fixa na outra pessoa, observando as sutilezas de sua expressão, o ritmo de sua fala, os breves lampejos de emoção que passam despercebidos pela maioria. Nessa atenção serena, surge uma harmonia. A outra pessoa sente que está sendo vista sem julgamento, e nesse simples reconhecimento forma-se uma ressonância silenciosa. É uma troca enraizada na aceitação e não na expectativa, na liberdade e não na posse. O olhar atento também é uma forma de distanciamento. Você observa sem se apegar, sem tentar moldar ou controlar o que surge. O desejo pode estar presente, como sempre está na experiência humana, mas é moderado pela razão. Você está ciente de seus sentimentos sem deixar que eles dominem sua expressão. Nessa contenção reside a resiliência, a capacidade de se conectar plenamente com os outros, mantendo-se ancorado em sua própria tranquilidade. Com o tempo, essa prática cultiva uma conexão profunda e tácita. Olhos atentos, porém desapegados, comunicam sinceridade e disciplina. Oferecem um convite sereno para compartilhar, refletir e explorar, sem força ou urgência. Uma mulher, ao sentir essa presença,
percebe não manipulação ou artifício, mas a integridade de uma mente firme e compassiva. Ao abraçarmos essa sutil arte da observação, alinhamo-nos com a harmonia, com uma liberdade que provém do autocontrole e com a silenciosa virtude da presença. O olhar atento não exige, simplesmente é, e em sua quietude detém o poder de despertar reconhecimento, curiosidade e confiança, de forma natural e serena. Segundo, olhos suaves, coração firme. Os olhos são frequentemente descritos como as janelas da alma, mas sua verdadeira expressão é moldada não apenas pelo que vemos, mas também pela calma que carregamos interiormente. Olhos serenos não sinalizam fraqueza, refletem um coração firme, uma mente cultivada na tranquilidade e na aceitação. Quando permitimos que nosso olhar seja gentil, livre de tensão ou urgência, comunicamos uma disciplina sutil, uma presença harmoniosa à qual os outros naturalmente respondem. Imagine um momento num café tranquilo, onde alguém conversa com você sobre uma preocupação ou um pensamento passageiro. Seus olhos, firmes e relaxados, não carregam expectativas nem julgamentos, simplesmente observam, reconhecem e se conectam com a experiência do outro. Nessa simples sintonia, a virtude emerge: paciência, empatia e autocontrole entrelaçados. A mulher à sua frente percebe não uma atuação, mas uma mente tranquila, um coração capaz de harmonia. É nessa serenidade gentil que o desejo é temperado pela razão e a curiosidade encontra a calma. Essa firmeza não é cultivada apenas pelo esforço, mas pela disciplina consciente. Cada olhar se torna um pequeno exercício de aceitação, observar sem se apegar, ver sem forçar. Tranquilidade não é a ausência de sentimento, mas a capacidade de acolher o que surge com clareza e serenidade. Olhos suaves, porém atentos, sinalizam resiliência, transmitem uma liberdade que provém do domínio sobre a inquietação interna e não da dominação sobre as circunstâncias externas. Um coração sereno também permite um distanciamento sutil. Você está presente, mas sem a necessidade de controlar o resultado de uma conversa ou conexão. Nesse espaço, uma mulher pode se sentir atraída, não por pressão ou artifício, mas pela integridade tranquila que irradia da sua presença. A harmonia entre o olhar e o coração se torna um guia gentil, convidando-a à confiança, à reflexão e a uma curiosidade serena. Ao praticarmos o olhar sereno e o coração tranquilo, cultivamos uma forma de conexão enraizada na virtude, na paciência e na atenção plena. É uma maneira simples e natural de expressar compreensão, honrar o presente e inspirar silenciosamente reconhecimento e afeto, sem palavras ou coerção. Terceiro espelhamento sutil. O espelhamento sutil não se trata tanto de copiar outra pessoa, mas sim de se alinhar ao ritmo natural da interação humana. Quando duas pessoas se sentem à vontade uma com a outra, suas expressões, respiração e até mesmo o tom de voz entram gradualmente em harmonia, sem qualquer esforço consciente. Essa sincronização silenciosa não é manipulação, é simplesmente o corpo refletindo uma sensação de aceitação e segurança emocional. De uma perspectiva estoica, isso reflete a verdade mais profunda de que a harmonia surge quando estamos calmos interiormente. A sutileza do espelhamento começa com a presença. Quando sua atenção é firme e espontânea, você reconhece naturalmente o ritmo, o tom e a energia emocional da pessoa à sua frente. Sem forçar ou se esforçar, suas respostas se adaptam. Você diminui o ritmo quando ela diminui, se acalma quando ela se acalma e permanece imóvel quando ela o faz. É uma forma disciplinada de atenção plena, uma que busca compreender em vez de impressionar. Através disso, você demonstra um respeito sereno pelo mundo interior dela. Essa sutileza transmite uma mensagem simples: estou aqui com você. Sem perseguir, sem pressa, sem exigências. Apenas presente. Essa presença cria liberdade na interação, porque elimina a pressão de ser algo diferente do que é.
A razão estoica ensina que não podemos controlar os pensamentos ou sentimentos de outra pessoa, mas podemos acolhê-los com clareza, calma e aceitação. O espelhamento sutil se torna uma expressão desse princípio. Você não está tentando moldar o momento, você está deixando que ele se desenrole. Há resiliência nessa abordagem. Em vez de reagir impulsivamente ou tentar conduzir cada passo emocional, você abre espaço. Você acompanha a interação, não a combate. Uma mulher sente isso como tranquilidade, ausência de atrito, uma sensação de conexão natural. A harmonia que surge não é dramática nem avassaladora, mas sim silenciosamente reconfortante. O espelhamento, quando feito com virtude e sinceridade, torna-se um reflexo suave da humanidade compartilhada. É a presença tornada visível, um reconhecimento sereno que fala sem ruído, e em sua quietude nutre a confiança. Quarta, a pausa antes de falar. Existe uma força silenciosa nos momentos em que escolhemos não falar imediatamente. Muitas pessoas se apressam em preencher o silêncio por hábito, frequentemente sem perceber. A mente teme a quietude porque se sente exposta nela. No entanto, o silêncio, quando cultivado com intenção calma, torna-se uma fonte de clareza. A pausa antes de falar não é hesitação ou indecisão, é disciplina. É o espaço onde a razão tem tempo para suavizar o impulso e guiar a expressão rumo à harmonia, em vez do ruído. No dia a dia, as pessoas costumam responder rapidamente, movidas pelo desejo de serem compreendidas, de serem queridas ou de evitar desconforto. Isso é simplesmente da natureza humana, mas a sabedoria estoica nos lembra que a tranquilidade vem da escolha de nossas respostas e não da reação aos nossos impulsos. Quando você permite uma pausa suave antes de falar, cria espaço para a compreensão. Sua respiração se acalma, seus pensamentos se alinham e sua expressão se torna mais clara e sincera. Essa quietude natural muitas vezes faz com que a outra pessoa se sinta ouvida de uma maneira que palavras apressadas jamais conseguiriam. A pausa também comunica aceitação. Mostra que você não está tentando dominar o momento ou controlar o fluxo da conversa. Em vez disso, você opta por estar presente. Esse distanciamento, calmo, não frio, inspira confiança. As pessoas percebem quando estão sendo ouvidas e não quando estão sendo deixadas de lado. Uma mulher, em especial, costuma notar essa diferença sutil. A quietude lhe dá espaço para se sentir compreendida sem pressão. Dessa forma, a pausa se torna um pequeno ato de virtude, paciência, disciplina e respeito entrelaçados em um único momento. Ela expressa resiliência porque demonstra que você não é dominado pela inquietação. Reflete liberdade porque você não está preso à necessidade de pressa. E demonstra harmonia porque sua presença se alinha ao ritmo natural da interação. A pausa antes de falar serve como um lembrete de que a clareza surge na quietude. É uma forma suave e constante de se comunicar. Estou aqui e estou ouvindo. 5. Calor nos cantos. Os mínimos detalhes costumam carregar os maiores significados. Os cantos dos olhos, aqueles pontos sutis que se curvam para cima quando nos sentimos à vontade, comunicam mais sinceridade do que qualquer sorriso forçado jamais conseguiria. As pessoas naturalmente percebem esses sinais, mesmo que inconscientemente. Quando sua expressão é calorosa nesses cantos tranquilos, isso sugere uma mente ancorada na serenidade em vez da tensão, na abertura em vez da reserva. Em interações cotidianas, muitas pessoas conduzem conversas com uma certa tensão emocional, não por má intenção, mas simplesmente porque a vida exige muito de nós. Estresse, distração e desejo podem tornar o rosto rígido. No entanto, a sabedoria estoica ensina que, embora não possamos controlar o que acontece ao nosso redor, podemos guiar a maneira como lidamos com isso. Um leve suavizar ao redor dos olhos não significa fingir cordialidade, mas sim permitir que ela se manifeste. Reflete uma harmonia interior, uma aceitação serena do momento como ele é. Essa abertura gentil tem um impacto silencioso. Faz com que os outros se sintam seguros,
Não porque você esteja tentando causar uma impressão, mas porque você está presente sem esforço. Uma mulher, em especial, costuma notar a diferença entre olhares que a ignoram e olhares que a acompanham. O olhar caloroso nos cantos dos olhos mostra que você não está com pressa, não está exigindo nada, não está tentando moldar o momento aos seus próprios desejos. Você simplesmente está ali, firme e atenta. A liberdade nessa expressão, ela surge naturalmente quando você se liberta da necessidade de impressionar ou controlar. Ela emerge de uma harmonia disciplinada entre pensamento e sentimento, um equilíbrio para o qual a filosofia estoica frequentemente aponta. Quando seus olhos transmitem calor, isso sinaliza resiliência, não vulnerabilidade. Mostra que você encara o mundo com uma força gentil, mesmo em conversas tranquilas. Nesse pequeno gesto silencioso, a conexão se torna fácil. O calor nos cantos sussurra o que as palavras jamais poderiam expressar: calma, sinceridade e a facilidade de estar plenamente presente. 6. Curiosidade sem intrusão. Existe uma forma de curiosidade que se apresenta como leve, ampla e respeitosa. Uma maneira de olhar para alguém que reconhece sua profundidade sem tentar penetrá-la sem ser convidada. Esse tipo de curiosidade é gentil. Ela surge da aceitação e não do desejo, da vontade de compreender e não de possuir. Em termos estoicos, reflete a razão guiando a emoção, lembrando-nos de que o interesse genuíno nunca precisa forçar ou pressionar. Muitas pessoas, sem perceber, olham para os outros com certa urgência, buscam confirmação, aprovação ou um indício de que seus sentimentos são recíprocos. Isso frequentemente gera tensão, mesmo que sutil, mas a curiosidade sem intromissão elimina esse peso. Permite que a outra pessoa se sinta vista, sem ser analisada e notada sem ser encurralada. Respeita os limites naturais que uma conexão saudável exige. Quando você olha para alguém com essa curiosidade serena, seu olhar se torna amplo. Isso permite que a outra pessoa permaneça ela mesma. Você não está tentando interpretar cada expressão ou extrair significado de cada mudança em sua postura. Você está simplesmente observando com abertura, deixando o momento se desenrolar em seu próprio ritmo. Essa é uma forma de desapego, não frio ou distante, mas livre da pressão da expectativa. Uma mulher sente essa diferença profundamente. Ela percebe quando sua atenção é constante, porém discreta, quando sua presença oferece harmonia em vez de exigência. Essa curiosidade comunica virtude porque honra a autonomia dela. Demonstra disciplina porque você não permite que o desejo se sobreponha à clareza. E reflete resiliência porque você permite que a conexão cresça naturalmente, sem forçar um caminho. A curiosidade sem intrusão é uma prática de quietude interior. É a arte de ver sem reivindicar, de perceber sem agarrar. Expressa a tranquila liberdade da mente estoica, engajada, consciente e ancorada na serenidade. Dessa forma, seu olhar se torna um convite, não uma perseguição. Um lembrete gentil de que a conexão floresce melhor no espaço, não na pressão. 7. O olhar que reconhece. Existe um certo tipo de olhar que não carrega urgência, nenhum pedido oculto, nenhuma tentativa de impressionar. É simplesmente um reconhecimento honesto da presença de outra pessoa. Esse gesto silencioso pode parecer pequeno, mas carrega uma profunda sensação de harmonia. Mostra que você está consciente, atento e presente no momento, sem tentar moldá-lo em algo diferente. Muitas pessoas olham para os outros com expectativas. Esperam uma reação, um sinal, uma faísca. Mas isso frequentemente cria uma pressão sutil, um peso que pode ser sentido até mesmo no silêncio. A mente estoica aborda a questão de forma diferente. Ela reconhece sem se apegar. Ela vê sem tomar. Ela reconhece a outra pessoa sem transformar o momento em uma questão de desejo. Isso não é distanciamento no sentido de frieza. É um distanciamento que nasce da liberdade interior.
Um olhar simples e calmo permite que uma mulher saiba que está sendo vista, mas não avaliada. Não é o olhar inquisitivo de alguém que espera ser escolhida, nem o olhar intenso de alguém que tenta influenciar o momento. É gentil, breve e sincero. E por não gerar expectativas, cria uma sensação de tranquilidade. Ela sente espaço, não pressão, presença, não performance. Esse tipo de reconhecimento reflete virtude, respeito, honestidade e disciplina. Demonstra resiliência porque mostra que você não se deixa influenciar por impulsos ou inseguranças. Em vez disso, sua atenção permanece firme e serena. Você aceita o momento como ele é, sem tentar moldá-lo aos seus desejos. O olhar se torna um gesto silencioso de harmonia entre a quietude interior e a expressão exterior. Quando praticado com sinceridade, o olhar de reconhecimento torna-se um lembrete sutil da sua natureza calma. Mostra que você consegue reconhecer a beleza, a inteligência ou o afeto em alguém sem se deixar consumir por isso. Você oferece presença, não perseguição. E nessa simplicidade, a conexão pode surgir naturalmente, sem esforço, gentil e profundamente humana. Oitavo, olhos que escutam ouvir é frequentemente considerado uma habilidade dos ouvidos, mas grande parte da escuta ocorre através do olhar. Quando o olhar repousa calmamente sobre alguém enquanto essa pessoa fala, transmite uma mensagem silenciosa: estou aqui e estou atento. Esse tipo de escuta não exige foco intenso nem olhar fixo. Em vez disso, reflete uma presença tranquila, uma consciência constante guiada pela razão e não pelo impulso. Em conversas cotidianas, as pessoas frequentemente ouvem apenas o que esperam ou aquilo a que desejam responder. Sua atenção se dispersa em seus próprios pensamentos, planejando o que dizer em seguida. Os olhos vagam, a mente divaga e o momento perde sua clareza. A sabedoria estoica nos lembra que a verdadeira compreensão começa com a aceitação, deixar a outra pessoa ser como é, sem pressa de interpretar ou corrigir. Olhos que escutam expressam essa aceitação silenciosamente. Quando seu olhar escuta, ele suaviza o julgamento. Você não está procurando por defeitos ou significados ocultos. Você está simplesmente testemunhando a experiência da outra pessoa com abertura. Isso cria uma espécie de liberdade emocional, um espaço onde a outra pessoa pode falar sem medo de ser ignorada ou mal interpretada. Uma mulher costuma sentir isso profundamente. Ela percebe quando sua atenção é estável, espontânea e sincera. Há disciplina nessa prática. Você está guiando sua mente para longe da distração, para longe do impulso de responder rapidamente e em direção à quietude. Essa disciplina silenciosa forma uma ponte entre a tranquilidade e a conexão. Ela demonstra resiliência, porque você permanece firme mesmo quando as emoções se acirram. Ela reflete harmonia, porque você acompanha o ritmo do momento em vez de tentar controlá-lo. Olhos que escutam comunicam algo essencial: presença sem pressão. Revelam uma mente ancorada na razão serena e um coração capaz de compaixão sem apego. Dessa forma, seu olhar se torna um espaço seguro, sutil, gentil e profundamente reconfortante. É uma das maneiras mais simples, porém mais poderosas, de criar conexão sem precisar dizer absolutamente nada. Nono, consistência na expressão. A consistência é uma forma silenciosa de força. Quando sua expressão permanece firme, centrada e genuína, cria uma sensação de confiabilidade que os outros naturalmente percebem. As pessoas frequentemente mudam suas expressões sem notar, tensionando o rosto quando ansiosas, forçando uma expressão calorosa quando inseguras ou mascarando o desconforto com entusiasmo exagerado. Essas oscilações são humanas, mas podem gerar confusão. A abordagem estoica não consiste em esconder as emoções, mas em cultivar uma calma interior que estabiliza suavemente o exterior. Uma expressão consistente não significa ser estoico no sentido moderno, frio, indecifrável ou distante.
Significa permitir que suas emoções se acalmem antes de se refletirem em seu rosto. É a disciplina de manter-se alinhado com a razão, mesmo quando os sentimentos se agitam. Quando sua expressão reflete tranquilidade e não turbulência, os outros percebem em você uma confiabilidade serena. Eles se sentem à vontade porque não precisam tentar interpretar mudanças repentinas ou sinais instáveis. Uma mulher costuma ler sinais emocionais com notável sensibilidade. Ela percebe a tensão que transparece no rosto, a inquietação que surge nos olhos, a maneira como um sorriso pode desaparecer rápido demais. Essas mudanças não são julgadas, são simplesmente sentidas. Quando sua expressão permanece calma e constante, cria uma harmonia suave na interação. Isso sugere que você não é guiada por reações impulsivas ou caos interior. Sua calma se torna uma suave garantia de segurança. A prática estoica ensina que nossa expressão deve ser guiada pela virtude, honestidade, paciência e clareza. Uma expressão consistente reflete essas qualidades. Demonstra resiliência, porque você não se deixa influenciar por cada emoção passageira. Demonstra aceitação, porque você permite que o momento seja o que é, sem forçar uma atuação. E reflete liberdade, porque você não está preso à necessidade de impressionar ou controlar. A consistência na expressão é uma forma discreta de dizer: estou centrado e encaro este momento com serenidade. Ela inspira confiança, ela proporciona leveza e permite que a conexão se desenvolva sem confusão ou pressão. 10º, o sorriso silencioso. Um sorriso sereno transmite uma paz singular. Não é amplo, dramático ou feito para impressionar. É sutil, o suficiente para suavizar o rosto e revelar uma sensação de estabilidade interior. Esse tipo de sorriso surge naturalmente quando a mente repousa na aceitação e o coração está livre de urgências. Reflete uma harmonia entre pensamento e emoção, uma tranquilidade que dispensa explicações. Muitas pessoas usam o sorriso como máscara, forçando-as a esconder desconforto ou a criar uma impressão que não conseguem sustentar. Mas um sorriso sereno é diferente. Não é forçado, simplesmente surge quando sua atenção está calma e suas intenções são sinceras. A sabedoria estoica ensina que a expressão genuína vem do alinhamento interior e não do esforço. Um sorriso sereno demonstra que você não está tentando vencer, influenciar ou provar nada. Você está simplesmente presente. Essa expressão sutil transmite uma ternura gentil. Tranquiliza sem sobrecarregar. Comunica interesse sem expectativa. Uma mulher geralmente percebe a diferença entre um sorriso que busca aprovação e um que surge de uma confiança serena. O sorriso tranquilo transmite segurança. Não exerce pressão. Convida à interação sem exigi-la. Há disciplina por trás dessa suavidade. É preciso resiliência para manter a calma em momentos em que as emoções podem aflorar e clareza para permitir que o rosto reflita apenas a verdade. O sorriso sereno expressa aceitação do momento, de si mesmo e de qualquer direção que a conexão possa tomar. Esse desapego não é frieza, é liberdade. Mostra que você não se apega a resultados, mas está aberto a possibilidades. Nessa expressão gentil, a harmonia se torna visível. Ela sinaliza que você encara a vida com graça, em vez de resistência. E essa presença suave e constante muitas vezes se torna mais atraente do que qualquer palavra dita, porque revela uma mente em paz e um coração capaz de demonstrar afeto sem se perder. O sorriso sereno não é uma técnica. É um convite que nasce da calma interior, simples, sincero e silenciosamente poderoso. Conclusão. No fim, todas essas sutis conexões baseadas no olhar convergem para uma verdade simples. A presença fala mais alto que a intenção. Quando seu olhar é calmo, seu coração firme e sua mente ancorada na razão, a conexão se desenvolve naturalmente. E aqui está o pensamento estoico, controverso, para que vocês possam refletir. Uma pessoa nunca é atraída pelos seus olhos. Ela é atraída pela paz que você transmite. Se você se identificou com isso, compartilhe suas experiências e reflexões nos comentários. Gostaria muito de ler seus pensamentos.
aprender com suas perspectivas e me conectar com você na sabedoria silenciosa desta conversa.